Maioridade penal. Eis aí um tema complexo, espinhoso, que está envolvendo algumas emoções um pouco exacerbadas e até uma certa divisão entre conservadores e liberais, esquerda, direita. Parece envolver algumas trincheiras ideológicas e grupos políticos que estão se rivalizando em torno da questão. Bom, eu vou começar com alguns dados que, se forem reais, eu acho que são decisivos. Segundo dados do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, o índice de reincidência na criminalidade produzido por egressos do sistema prisional está na faixa aproximada de 70%. Nossa, é uma reincidência altíssima, hein? Ou seja, 70% das pessoas que pagaram a sua pena com reclusão, que estavam presas, voltam para a criminalidade quando são libertadas. E olhem só o contraste. Somente 12% das pessoas que cumpriram penas alternativas incorrem na reincidência da criminalidade. Então, um movimento hoje que tem que se tornar mais significativo, mais forte no Brasil, é pelo aumento da penalização alternativa. Temos que lutar por menos restrição da liberdade, menos cadeia e pelo aumento das penas alternativas. O aumento da aplicação de penas alternativas é uma bandeira mais liberal e progressista. Não é uma bandeira muito levantada pelo conservadorismo. Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo, defende que as penas de reclusão devem ser reservadas àqueles criminosos que representam uma ameaça física à sociedade, aqueles que de alguma forma demonstram violência. Contudo, uma tese dessa apresenta dificuldades até mesmo entre liberais e progressistas, pois assim muitos criminosos deixariam de ir para a cadeia, tais como traficantes de drogas, criminosos que cometem fraudes, lavagem de dinheiro, corrupção, estelionato, muitos casos de furto e por aí vai. Contudo, nós sabemos muito bem, o que não faltam nas prisões brasileiras são ladrões de galinhas e pessoas pobres. Agora, um outro dado interessante me parece também decisivo, também do Ministério da Justiça. O sistema prisional adulto comum apresenta uma taxa de reincidência criminal mais ou menos na faixa de 60%, ou seja, a taxa geral de reincidência criminal no sistema carcerário brasileiro está por volta de 60%. Por outro lado, a taxa com menores de idade que são submetidos a medida socioeducativa é de 30%, ou seja, metade. E o que são as medidas socioeducativas? É o regime de pena previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para menores infratores. Então, minha questão principal para esse início de vídeo é a seguinte: se a reincidência com medidas socioeducativas é muito menor, é a metade da porcentagem da reincidência no sistema prisional comum, para que diminuir a maioridade penal? Se isso ocorrer, segundo esses dados do Ministério da Justiça, a situação vai piorar, a criminalidade vai aumentar. Para mim, esses dados são fundamentais e não preciso nem muito falar se estamos atacando causa, efeito, se a maioridade em outros países é mais baixa ou mais alta. Se as medidas socioeducativas produzem uma menor reincidência, metade da proporção do que ocorre no sistema prisional comum, elas são uma conquista da qual não podemos abrir mão. E é falso dizer que menores infratores não são penalizados. A própria medida socioeducativa com restrição de liberdade é uma penalização. Um jovem infrator pode ficar até 3 anos com restrição de liberdade. Um réu primário que cometeu homicídio pode sair da prisão em menos tempo que isso. Sim, um réu primário com homicídio, que nunca teve nenhum incidente na vida, não teve nenhum crime, não cometeu nunca nenhum crime na vida, ele pode pegar 15 anos de prisão, com reclusão, em regime fechado. Mas ele pode muito bem obter progressão de regime após cumprir 1/6 da pena. Desse modo, ele vai para o regime semiaberto em 2 anos e meio. E em 5 anos, ele já está em livramento condicional. Outra coisa, a maioridade penal é cláusula pétrea da Constituição Federal. Só dá para mudar isso com a Assembleia Constituinte, e não com medidas do Congresso. Não é o Congresso que vai conseguir mudar esse tipo de coisa. Se fosse o caso, se alterar alguma coisa, é muito mais simples aí mexer nas leis que já existem, mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente e mudar aí o tempo máximo de medida socioeducativa, de restrição de liberdade para os menores de 18 anos de idade. Poderia passar a ser maior que 3 anos, por exemplo, para alguns casos. Muitos defendem aí que para crimes hediondos, homicídios, enfim, pedir pela redução da maioridade penal é um pedido recheado de desinformação e emotividade. Prometer isso é eleitoreiro, é populista. Bom, por enquanto é isso, meus amigos. Talvez esse seja somente um primeiro vídeo em relação a esse tema, mas eu espero ter colocado aqui alguns dados que me parecem fundamentais. Então é isso, obrigado, até a próxima.